Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense nesse dia muito importante, onde nós temos finalmente ali as oitavas de final da Libertadores do Fluminense, aonde nós temos ali o principal objetivo do clube contra o Rivadavia, que graças ao Rivadavia que nos classificamos, tá bom? Essa é a grande verdade. Agora nós os enfrentaremos. A gente tem aqui a provável escalação do Fluminense, mas já te adianto aqui que o Zubeldia poderia mudar mais esse time, né? Além das informações do jogo de hoje que você acompanha aqui no Hora do Flu, também vamos trazer uma informação apurada por nós, pelo nosso querido repórter Thiago Manolo, e o futuro de Santi Moreno, né, meu amigo? E aí, será que Santi Moreno volta ou não volta? O que está se desenhando? Nós conseguimos informações para vocês e nós vamos trazer nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Que eu gostei. Meus amigos, estamos aqui de manhãzinha. Eu tô aqui cedo, hein, gente? É cedo que eu tô aqui, ó. 7h pouca. Não é vídeo gravado. Eu tô nesse horário da manhã. Por isso, então, que eu estou desse jeito. Mas não esquece também de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, tá? Se você não inscreveu, se inscreva. Venha fazer parte do canal que não pode crescer. E deixe o seu comentário sobre o jogo de hoje. Qual é a sua expectativa? Tá lá no alto, tá lá embaixo. O que você acha que o Zubeldia teria que mudar? Eu vou falar algumas questões aqui que eu acho que seria o caminho. Pelo menos fazer alguma coisa para esse time do Fluminense. Dar ali uma melhorada, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Começando aqui, né? O jogo, então, acontece hoje, às 7 horas da noite. Teremos, então, Fluminense e Rivadavia, belezinha? Transmissão desse jogo aqui, tu tem que ficar ligado, hein? Hoje a transmissão é pela ESPN ou Disney Plus, tá? Então você vai precisar muito provavelmente ou estar no Maracanã, né? Ou você vai pela ESPN, dependendo se você tem uma TV a cabo ou algo do tipo, ou você vai pela Disney Plus, que é ali o streamer, né, do grupo Disney, tá bom? Então, é isso aí, para você ficar ligado. Eu vou ter que assinar a Disney Plus, eu me liguei nisso agora, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui a provável formação, né, do Fluminense e também a do Rivadavia. Então a gente vai dar uma olhada aqui juntos, né? Você pode acompanhar aí comigo. Então, no Fluminense a gente tem Fábio no gol, Guga na lateral direita, Inácio, Thiago Silva voltando aí de lesão e René na lateral esquerda. Esse deve ser a primeira linha de zaga aí do Fluminense, a primeira linha defensiva. No meio de campo não tem muita alteração, Martinelli e Hércules, e a gente tem aqui Lúcio Acosta finalizando o meio de campo. E a novidade do time do Fluminense, segundo as prováveis escalações que vêm sendo divulgadas aí, é Soteldo, tá? Pelo menos isso, né? Porque realmente Soteldo vem jogando bem, Soteldo vem crescendo. 1,5 m, o Soteldo vem crescendo, não, gente, no sentido de bola, tá? Até porque, né, você entendeu. Então a gente tem aqui finalizando um Hulk e Canóbio na direita. E sinceramente, pessoal, esse time do Fluminense aqui precisava de mais alterações pelo que a gente está vendo, tá? Mas eu já comento sobre isso. O time do Rivadavia perdeu, né, o Vidia, Sebastião Vidia, mas não perdeu o Arce, tá? Arce ficou no Rivadavia. O Internacional não conseguiu a contratação do Arce. Então o Arce está aqui. Aí o Arce divide ali, né, o seu ataque com o Sartori, aí tem o Antênio, Botari, o Buca, Fernandes, o Cela, Costa, Studer e o Elorde também aqui, e o Bocato, né? Esse é o time do Rivadavia. Eu nem falo mais aquela questão tipo assim, no papel o Fluminense é melhor. Meu amigo, no papel não interessa, né? Eu vou começar a ter essa nova filosofia aqui no canal. No papel não adianta de nada se esses jogadores que aqui estão escalados pelo Fluminense. Vou até colocar aquela outra arte ali do GS. Esses jogadores que estão aqui escalados pelo Fluminense não jogarem o seu melhor,
De nada adianta, porque o papel no futebol ele não decide nada, né? Então, o que decide é o desempenho dos jogadores dentro de campo. Isso é lógico, mas hoje nós vivemos um mundo que a lógica precisa ser falada. Então, a lógica é essa daqui. Agora, falando sobre possíveis mudanças, eu sinceramente, aqui, gente, olha só, aqui já é minha cabeça. Eu posso estar totalmente errado e você pode ter uma escalação totalmente diferente. Então, nem por isso eu sei mais, você sabe mais e vai começar essa guerra nos comentários, não, tá? A informação é que o time provável é esse aqui. Mas eu, Thiago, depois da atuação contra o Botafogo, minha mente deu uma. Porque olha só. O Fluminense vive um momento tão bizarro aonde os jogadores mais limitados, de certa forma, estão conseguindo mostrar mais desempenho do que os considerados titulares. Isso, cara, pode acontecer por diversos motivos, por diversas situações, por diversas maneiras. Só que me chama a atenção que parece que os titulares do Fluminense hoje, eles se acham tão titulares a ponto que não tem mais aquela entrega, não tem dedicação, não tem aplicação, não tem nada disso, né? Então, assim, neste cenário, eu, Thiago, faria algumas alterações. Exemplo, Guga, pra mim, Guga é banco. Ah, mas o Samuel Xavier tá velho. Ah, mas o Samuel Xavier não... Gente, Samuel Xavier no ataque, o que o Samuel entrega ofensivamente, o Guga não entrega nunca. Nem 10 anos, 30 anos mais novo, pô, é bizarro. Então, assim, o Guga costuma ser um lateral muito burocrático. É claro que eu tô falando isso aqui antes do jogo, tá? Pode acontecer, ó, antes do jogo. A gente tá falando aqui 7 horas da manhã. Pode acontecer de no jogo o Guga hoje, nossa, virar o estafeta. Mas assim, a gente tá falando pelo histórico até aqui. Outro jogador, a zaga é isso aqui mesmo. Hoje, o Inácio hoje vive um dos melhores momentos dele, né? Thiago Silva, né? Na lateral esquerda, não gosto do René, acho o René fraco, acho o René limitado, mas o Arana hoje consegue ser pior. Então assim, meu amigo, na lateral esquerda aqui é fé, né? Se pudesse escalar fé, eu escalaria fé na lateral esquerda do Fluminense. Aí vamos lá. A gente tem aqui meio de campo, Hércules e Martinelli, tudo bem. Só que o Lúcio Acosta não, gente. Quantos jogos o Lúcio Acosta vai precisar fazer de rendimento horrível pro Zubildia falar, pô, vou tirar? Não vai. É a mesma questão de Lúcio Acosta, a mesma questão de Germancano ser a primeira opção, se bem que... Então, assim, eu acredito... Thiago, você viria de quem? Eu viria de Paulo Henrique Ganso aqui. Se Paulo Henrique Ganso conseguiu criar situações... Teve erros. Tem um lance aí que o pessoal tá divulgando, que é um passe dele de primeira que ele errou. Mas só estão divulgando aquilo. E os passes que ele acertou, que progrediu o time do Fluminense e os outros jogadores não aproveitaram, esse ninguém divulga. Porque divulga o passe errado para você sempre botar um alvo na cabeça do Paulo Henrique Ganso. Mas eu digo assim, não é nem pelo Paulo Henrique Ganso estar bem, mas é porque o Lúcio está muito mal. E o Lúcio muito mal é um Fluminense muito mal. E aqui eu não tô nem falando em si que eu entraria com Ganso em si. Poderia fazer diferente. Você tirar o Lúcio e botar o Savarino aqui, já que Soteldo entraria na vaga do Savarino na ponta, você colocasse um Savarino centralizado, onde ele brilhou muito no Botafogo. Eu acho que aí é um outro problema que vive o Fluminense, que é bizarro. A gente tem o Savarino e a gente usa o Savarino de modo ruim, de modo errado, de ponta, aonde ele sempre foi um meia atacante, esse meia que arma o jogo e chega com perigo. Então não precisa ser Ganso aqui não, era para colocar Savarino aqui nesse meio de campo. E Lúcio no banco, Soteldo lá na frente, tá certo, né? Já Canóbio, ou é Canóbio, ou é Kevin Serna, ou é mais que para mim aqui era Riquelme Felipe. Ah não, Thiago, mas aqui esse ponta direita tem que ser um ponta mais físico, não sei o que, não sei o que lá, aquele papo, né? Mas sinceramente, Canóbio não vem jogando absolutamente nada. Aqui era mais físico, Wesley Nathan. Aqui então no lugar do Canóbio.
Então, assim, o que eu vejo é, o Zubeldia, ele tá tão desconexo com a realidade que ele vê que a situação do Fluminense está indo para um caminho bizarro, mas ele é incapaz de fazer uma mudança, sabe? Aquela mudança que tu fala, ih, mudou. Ah, Thiago, mas vai mudar agora no jogo importante? Vai mudar quando, então? Se não é agora. Quando vai mudar? Não muda hoje porque é jogo importante. Não muda depois porque não faz muito sentido. Não, né? Então, é para mudar, né? Mas é isso. O Zubeldia deve, entre aspas, aí, ter a sua queda se não passar pelo River Haddad. Aí eu vou falar, também não tem pra que demitir, gente. Se o Fluminense perder pro... Entenda. Se o Fluminense perder pra Libertadores, já perdeu a Copa do Brasil, vai perder a Libertadores. Aí você demite o treinador. Pra quê? Porque aí já não faz mais sentido. Porque o fato de demitir o Zubedi era demiti-lo para termos chance de Libertadores. Se a Libertadores não. Se o Fluminense cair na Libertadores, aí mantém, porque não tem mais o que fazer. Campeonato Brasileiro não tem como buscar. Essa é a realidade. O Fluminense está aqui jogando hoje a sua última oportunidade de título na temporada, tá bom? Então é isso, meus amigos. Concorda ou discorda comigo? Por favor, comente e bora trazer informação sobre esse rapaz aqui, ó. Saudades de Santi Moreno? Pô, acho que não tem como sentir saudades de Santi Moreno. Então a gente vai trazer aqui uma informação que nós conseguimos apurar sobre o futuro de Santi Moreno. Beleza? Vamos lá. E sobre o jogo, a gente se vê depois da partida. Mas olha só, pessoal, qual informação que foi divulgada que a gente tem, né? A gente tem aí, que já foi a público, que Santi Moreno, ele deixou o Fluminense e está atualmente lá no Dallas, né? Dallas FC, e vem tendo seu desempenho, e a informação que o nosso repórter Thiago Manolo trouxe a nós, informação aqui do Hora do Flu, é que Santi Moreno ganha força no Dallas, tá? E compra pelo clube americano é cada vez mais provável. Então, para quem tem ainda uma questão, será que o Santi volta? Quero ver o Santi no Fluminense de novo. Não, então assim, o caminho parece que não é esse, tá? Então, ó, futuro de Santi Moreno começa a ganhar novos contornos nos Estados Unidos, emprestado pelo Fluminense ao FC Dallas. O colombiano vem recebendo elogios da imprensa americana, tá? Que acompanha o clube, e internamente começa a ser visto como um jogador que pode permanecer em definitivo da MLS. Então começa essa caminhada do Santi Moreno aí para permanecer na MLS, aonde ele tinha saído, né? Se eu não me engano, Portland, não é? Então, assim, ele vem pro Fluminense. Né? Aí o pessoal fala, não consegue render, né? Ele no Fluminense não conseguiu render. Pô, gente, ele no Fluminense não conseguiu render. Aí tu vai ver os números. O cara teve em 25, 5 jogos. Não, em 25 ele teve 5 jogos, né? Aí teve, na outra temporada, 8. Então, assim, a gente tá falando de 13 jogos. Meu amigo, 13 jogos? É o que eu falo, né? Acho que o que falta também é minutos pro jogador também mostrar o que consegue, o que não consegue do Fluminense. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para a informação. Um dos principais sinais, né, dessa confiança no próprio jogador está no espaço que Moreno ocupa no elenco, tá bom? O colombiano entrou na vaga do Designated Player, né? Que é isso? É aquele DP do UFC, que é uma categoria reservada para jogadores considerados investimentos importantes dentro da estrutura da MLS. A MLS tem uma estrutura diferente, né? Da CBF aqui, do Brasileirão, do nosso futebol, né? Tem essa categoria para esse jogador, né? Esse Designated Player, ele é um jogador com investimento maior, aquele jogador mais importante, é como se fosse uma estrela, né? Então, o Moreno, como o Moreno, ele é tratado assim lá no Dallas, tá? Nos bastidores, a confiança dentro do clube também chama atenção. O Dan Hunt, né, que é o presidente do Dallas, demonstrou desde a chegada do jogador que acredita bastante no potencial dele, tá? E a contratação é tratada apenas como, não
apenas como uma oportunidade a curto prazo, beleza? Mas também como uma aposta em um atleta que poderia se tornar importante num projeto esportivo do clube. Então, assim, quando o Fluminense estava disposto a negociar, a emprestar o Moreno, Dan Hunt, ele vai ir atrás do jogador já com essa ideia de não aproveitar a oportunidade, mas de mostrar, né, de trazer uma estrela para o seu time, porque ele já sabia o que o Moreno já tinha feito no Portland Timbers, né? Então é isso. Aí vai dizer que a imprensa também especializada no Dallas vem se destacando positivamente. O Moreno já voltou a balançar as redes, a gente vai trazer aqui para você, e vem conquistando espaço no time, aumentando a percepção que o investimento realizado pelo Fluminense pode fazer sentido também pensando na próxima temporada. Fluminense pode receber mais de 30 milhões de reais nessa transferência aí, tá? Então, assim, quando o Fluminense emprestou o Santi Moreno para o Dallas, tem ali uma opção de compra estabelecida e o acordo gira em torno de 5,3 milhões de dólares, tá? Valor que pode representar mais de 30 milhões para o Fluminense, considerando os valores envolvidos na operação. Ainda não existe uma confirmação oficial que o Dallas já tenha decidido a exercer a opção, porém, o cenário atual é bastante favorável ao Fluminense, que está de olho nessa situação aí, porque pode receber seu dinheiro e Moreno pode ficar em definitivo ali no Dallas, tá? Então essa informação que a gente tem para você, a gente tem aqui ele no Dallas atualmente, são 15 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um jogador que já brilhou muito aqui, como você pode ver, né? Ele ficou muitos anos ali no Portland Timbers, né, entregando números interessantes para um jogador que é ponta, né? Então, isso, lembrando que a gente tá falando de jogador que é ponta, tá, gente? Não é o centroavante, não. Só para tu ter ideia, nos últimos jogos contra o Chivas, ele deu uma assistência, e um jogo anterior contra o Querétaro, ele fez um gol. Então, meus amigos, a tendência aí, tudo está caminhando para que Santi Moreno tenha sua opção de compra já no seu contrato ali exercida, e seria ali mais uma venda para um Fluminense que está, entre aspas, desesperado para fazer as suas vendas e conseguir se manter aí. Tá bom? Então é isso. Santi Moreno pode ficar em definitivo ao FC Dallas. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é muito importante, tá? E eu agradeço. Desculpa pelo vídeo um pouco mais longo. Eu tento, mas tem hora que é difícil. Mas a gente tá aqui para trabalhar, tá aqui para trazer para você todas as novidades do Flusão. Como você sabe, TMJ, e você que chega aqui, você é muito importante pro canal do Flu. Beijo no seu coração, fique todos bem, tchau. E valeu, pessoal.